Com sucesso, satélite de fabricação própria, que vai cuidar de telefonia e sinais de televisão no país. E nossa bancada tem hoje a participação do historiador Marco Antônio Villa e do maestro e apresentador do programa Prelúdio aqui da TV Cultura, Júlio Medalha. A Cultura começa com um fato curioso e típico da política brasileira. Um suplente cria uma vaga fictícia para assumir como vereador no município de Itaperuçu, na região metropolitana de Curitiba. Um detalhe, a fraude só foi desvendada agora, 1 ano e 8 meses depois da posse. José Augusto Liberato, do PDT, foi preso pela Polícia Federal em casa, acusado de falsificar documentos. Em fevereiro do ano passado, ele apresentou à Justiça Eleitoral uma cópia do Diário Oficial do município, informando que a Câmara havia aprovado o aumento no número de cadeiras de 9 para 11. A edição era falsa. José Augusto, o primeiro suplente, e mais um político tomaram posse. A investigação revelou que o segundo beneficiado não participou do esquema e também foi enganado. Durante o período que esteve como vereador, Liberato recebeu cerca de R$150 mil dos cofres públicos. A mesa diretora de Itaperuçu nega envolvimento com a fraude. A Polícia Federal segue investigando para saber se ele teve ajuda de colegas. Marco Antônio Villa, Villa, como é que pode a Justiça Eleitoral cair uma piada dessa, hein? Eu acho que aí é necessário investigar, né? Acho que, de um lado, a Câmara Municipal é a primeira responsável, né? Porque se tinha 9 vereadores, pelo número, se determina o número de vereadores pelo número de eleitores, tal qual determina a legislação. Se aumentou para 11, isso teve conivência, certamente, da mesa diretora da Câmara Municipal. Porque como que é possível se você tinha 9 e passou a ter 11? Quer dizer, sem autorização da mesa diretora é muito estranho. Segundo, que tem um outro suplente que também assumiu, né? Que também é muito estranho ele não ter conhecimento do fato. A gente fica meio assim. Por outro lado, a Justiça Eleitoral do Paraná. Então, há uma hierarquia que também acabou sendo enganada por uma cópia falsa do Diário Oficial. Agora, isso é inacreditável. Cabe perguntar se nós temos quase 6 mil municípios no Brasil, alguns muito pequenos, né? Se isso não acontece também em outros lugares. É algo gravíssimo, tal. Agora, que o envolvimento é muito maior do que foi até o momento detectado, tudo indica que sim, né? Maestro Júlio Medalha, boa noite. No fundo, ele não está errado, né? Quem está errado é a Justiça Eleitoral, que pôde e tem uma estrutura que permite uma balela dessa aí, uma mancada dessa aí, né? Uma coisa que é absolutamente inacreditável num país sério, né? Agora, isso eu falei no início do jornal, sim, que seria uma prática da política brasileira, mas, sim, na verdade não é a prática. Esse fato é... Claro. A questão da política brasileira que precisa dar uma reformulada, né? Claro, claro. Aí que se a gente resolver a questão da remuneração de vereadores, teve muitos momentos da história do Brasil que o vereador não era remunerado, né? Quando é numa cidade grande como capitais ou cidades que tem, por exemplo, 1 milhão, 500 mil habitantes, a Câmara tem muito mais atividade e faz com que você não possa ao mesmo tempo exercer sua atividade profissional e ser representante do povo na Câmara dos Vereadores. Explica-se, são muitas sessões, subcomissões, comissões, em suma exige muito trabalho do vereador. Mas a maior parte dos municípios brasileiros são pequenos municípios que se reúnem à Câmara uma vez por semana, geralmente à noite. Você ser remunerado por um trabalho de 2, 3 horas, e por valores de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mil reais, é um verdadeiro absurdo. E certamente nessa cidade do Paraná, os vereadores são remunerados. Um bom encaminhamento para essa questão seria que nos pequenos municípios, aqueles no qual você, ao exercer sua função de vereador, não significa que você deixe de lado sua vida profissional, né? Porque é uma sessão só, não tem comissões, não tem grandes questões, não ser remunerado. Se não fosse remunerado, não teria esse tipo de fraude. Os americanos entraram em pânico por causa do ebola e agora querem até proibir voos vindos da África. Os detalhes... E o Brasil, Villa? Eu acho que esse é um grande problema. Se nos Estados Unidos já tem todos esses cuidados, e com o cuidado, sendo redundante, que os Estados Unidos têm nas suas fronteiras, no caso brasileiro, que é a Casa da Mãe Joana, entra e sai quem quiser, nos portos, aeroportos, na fronteira seca, né? Eu acho que é uma coisa muito séria e eu não vi até agora uma ação, ao menos que de conhecimento público, do Ministério da Saúde, porque a atribuição fundamental é do Ministério da Saúde, em relação às nossas fronteiras. Mas eu acho que há uma responsabilidade, o presidente Obama estava dizendo, de uma ação global,
a Organização Mundial de Saúde, a pergunta que fica para a gente, até pode ser por desconhecimento, o que ela está fazendo na África, porque é uma questão central do tratamento primeiro lá na África, um auxílio, recursos, levar técnicos, infraestrutura, é um problema gravíssimo e tal. Então, aparece um certo descomprometimento das principais países do mundo, e os países mais ricos em especial, com o que está acontecendo na África. Eu acho uma questão central, primeiro, esse deslocamento, não é só enviar recursos, mandar dinheiro, é mandar técnicos, médicos qualificados, equipamentos, a construção, que se for necessário, rápida, de locais de isolamento, se isso for necessário. Eu acho que essa é uma tarefa central e que envolve a Organização Mundial da Saúde e tal, e os países mais ricos que têm condições de fazer isso e têm experiência até de tratar disso. Por outro lado, cada país deve tomar todos os cuidados. E no caso do Brasil, acho que todo mundo fica receoso porque, infelizmente, nós não temos um controle das nossas fronteiras, né? Agora, o próprio maestro lembrou, quando surgiu a AIDS, não se conhecia efetivamente até a AIDS, depois que houve uma série de estudos científicos, mais detalhadamente, sabia da sua existência, mas não sabia bem como tratá-la, como enfrentá-la. Agora também, né? Não se sabe, o pânico parece maior agora. Para né? maior, As pessoas estão mais... as pessoas estão mais atentas. Eu acho que é verdade. E eu acho que portanto, é uma situação complexa. Eu acho que falta essa questão internacional. É nesse momento que as organizações internacionais têm de funcionar. E a Organização Mundial de Saúde teria de, não sei se está tendo, posso ser, eu estou só não querendo evitar de fazer um juízo errado, mas eu acho que a questão central é como enfrentar o problema na África e criar condições na África para que esses episódios não se repitam. É bom lembrar que a AIDS é epidêmica em vários países africanos. O caso do Congo, por exemplo, tal. Então há doenças gravíssimas na África que sofrem, é o continente esquecido. A gente fala de tudo, fala da América, da Ásia, da Europa, da Oceania, e ninguém fala da tragédia, especialmente da África Negra, né? Agora, maestro, tem a questão aí também do preconceito, né, que pode surgir, como esse pedido de alguns americanos para impedirem que aviões vindos da África parem nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país muito, muito organizado, muito controlado, eles medem tudo, eles constatam tudo, né? Então eu acho que toda a prevenção que eles vão saber tomar para isso, para entrar lá já é uma dificuldade, né? A gente nota como eles são muito cautelosos em relação a essas visitas externas. Eu acho que na parte da medicina, certamente, vai haver a mesma preocupação, né? Não tenho dúvida. Na verdade, é uma proposição para, mais uma vez, isolar a África, né? Mas isolar, aí nesse sentido, eu acho que há um temor, quer dizer, do centro irradiador da doença, que no caso são alguns países da África, da antiga África Ocidental Francesa, mais ou menos ali e tal. Agora, é necessário esse enfrentamento dessas questões da África. Eu acho que o mundo fecha os olhos para a tragédia da África Negra. Nós temos, no mínimo, 10 guerras civis na África Negra e ninguém fala nada, né? Veja, o Brasil produz mais de 4 milhões de bicicletas por ano. A expansão desse mercado não se limita só aos equipamentos de segurança. Hoje, os ciclistas podem contar com um serviço diferenciado, estacionamentos com vestiário e chuveiro. Aí, Vila, que beleza. Agora falta colocar na Avenida Paulista, né? Na Marginal Tietê, que é um lugar tranquilo também. Esse é um assunto extremamente polêmico e tal. E está sendo feito em algumas cidades, como São Paulo, de forma autoritária. Isso tem que ter uma discussão, passar, por exemplo, pela Câmara Municipal, que afinal existe para isso, são 55 vereadores regiamente remunerados, tal, e discutir seriamente. Porque uma coisa é a ciclovia, uma área de proteção onde vai circular o ciclista. Outra coisa é a ciclofaixa, que é uma piada, uma irresponsabilidade, que é a que a maior parte tem na cidade, é ciclofaixa. Mal feita, mal planejada, e aonde eu circulo, que eu ando muito de metrô e ando a pé e tal, tem ciclovias que eu nunca vi uma bicicleta. Quem usa é o sujeito com a carroça que vem recolhendo papelão, etc., tal, que usa a tal de ciclofaixa tal. Então não é ser prefeito souvenir, pintar o chão, né? Precisa ter responsabilidade. E São Paulo tem 11 milhões de habitantes. Não dá para comparar com Washington. Tem 600 mil, né? Trajetos pequenos. O sujeito que vem de Itaquera, vai trabalhar na Lapa, ele vai de bicicleta. Eu sei que uma vez nós já discutimos aqui e o pessoal falou assim, mas eu venho de, não sei onde, da Zona Leste até a Praça da Sé, mas é um. A gente tem que entender que a cidade é a convivência de 11, no caso de São Paulo, de 11 milhões de pessoas. Então, daqui a pouco, quem anda de skate vai querer uma faixa para skate também. Então, é necessário ter cuidado e não fazer de forma oportunista a discussão. Ciclovia tem de ter, estudar os locais, começar a fazer experiências piloto e ver se funciona, e ter as ciclofaixas. As ciclofaixas que tem agora, tem algumas que passam em cima de calçada.
Tem várias. Inclusive ali na Desviando de árvores. na Praça João Mendes. Hoje eu passei na Praça João Mendes e vi ciclofaixa. Então você está andando na calçada, subitamente passa a bicicleta. No caso, não tinha ninguém, porque a ciclofaixa ali não passa uma bicicleta, mas tem a ciclofaixa. Então é necessário discutir seriamente e não ser oportunista e dizer que tem 100 quilômetros, 150, 200, tem coisa alguma. E se fazer um levantamento de quem usa isso durante o dia, vai ver que é uma ínfima parcela da população. Agora, que é necessário ter esse tipo de transporte em algumas regiões planas, que é mais fácil, com proteção, ninguém discute. Agora, a forma que está sendo feita em várias cidades, e particularmente na capital paulista, é absolutamente equivocada. Agora, o Maestre, e essa questão nas periferias, nos bairros mais afastados? Eu morei em cidade pequena na Europa há muito tempo, e lá eu tinha até uma espécie de Velosolex, que é um misto de bicicleta. E aí funciona muito bem, inclusive estudantes e tal, quer dizer, é uma coisa saudável, porque as pessoas andam, né? Mas uma cidade com 6 milhões de automóveis e com essa caos urbano que a gente vive, é muito difícil imaginar uma coisa tão poética e tão saudável ali no meio daquela loucura toda, né? Talvez na periferia funcione bem, como você falou. O Marcelo Oscioli, pelo Twitter aqui, eu tenho medo de andar de bicicleta na cidade de São Paulo. Claro, agora ter mesmo. Agora, Vila, a questão... O aqui faz campanha para as pessoas começarem a andar de bicicleta, é saudável e tal, mas precisa também fazer campanha para a questão de uso dos equipamentos de segurança. E também para harmonizar essa convivência entre carro e ciclista, né? E entre ciclista e pedestre, porque o ciclista anda na calçada, não tem nenhuma forma de identificação, ele pode ser multado, não pode, ele entra na faixa de pedestre, não respeita farol. Então é necessário, o problema nosso no Brasil é respeitar as leis, nós temos um problema terrível de saber respeitar as leis. No caso da cidade, tem o espaço de convivência, que tem a bicicleta. Não adianta demonizar o carro, porque a economia do carro gera milhões de empregos que vão das fábricas, que vão das revendedoras, do borracheiro, do posto de gasolina. Então é necessário entender o significado econômico. Não vamos fazer gênero de começar a falar o problema é o carro. Não, o problema é um conjunto de coisas, entre outros a falta de transporte coletivo adequado que nós não temos nas grandes cidades brasileiras. Então é necessário ter uma discussão séria. E, infelizmente, o espaço para mim dessa discussão, William, deveria ser a Câmara Municipal. O prefeito ter as propostas e discutir na Câmara. Mas a Câmara Municipal de São Paulo é uma Câmara de negócios, não é uma Câmara que discute os assuntos que interessam para o cidadão paulistano, como em grande parte das câmaras municipais do Brasil. Aqui pelo Facebook, Beatriz Novick. Em Gianópolis e no Vergueiro eu vejo bastante ciclistas. Olha, eu ando pra diabo a pé, porque eu não tenho carro, e ando no metrô, e eu não vejo, sinceramente. O que eu vejo, comerciantes reclamando, porque se parar um carro na faixa, acho que a multa é 590 e uma pontuação terrível. Gente que parava o carro, deixava em frente à sua casa e agora tem a faixa, não pode, tem que estacionar 3, 4 quadras depois. É um assunto de conflito. Por isso, quando há conflito, tem que ter discussão. A prefeitura não pode enfiar pela garganta, pela goela das pessoas isso. Tem que ter discussão. E eu acho que o espaço deveria ser a Câmara Municipal. Franz Joseph, ciclovia é uma armadilha, é preciso de ciclovias onde há direitos e deveres para os usuários. A ideia é boa, Vila. Agora só que tem que ser mais bem discutida, é isso, né? É isso. Vale Farmácia, o benefício é cada vez mais popular entre empresas e empregados e ajuda a custear o valor de medicamentos. Companhias usam políticas de benefícios sociais, muitas previstas em lei. Além de um estímulo, elas funcionam como forma de atrair e manter um funcionário na empresa. Há 3 tipos de benefícios: supletivo, como vale supermercado, refeição e combustível; recreativo, como vale cultura e colônia de férias; e o benefício assistencial. Entram aqui os planos de previdência e de saúde. Na empresa de Elizabeth, são mais de 16 benefícios. Vale refeição, seguro saúde, seguro odontológico, auxílio academia. Nós temos ajuda da empresa para fazer MBA ou alguma faculdade que algum funcionário queira fazer. Um benefício que já é comum nos Estados Unidos está se popularizando aqui no Brasil. É o Vale Farmácia. Aqui, mais de 3 milhões de trabalhadores já podem garantir a compra dos medicamentos que são subsidiados pelas empresas integral ou parcialmente.
Vila, como você vê esses benefícios aí dos vales, né? Isso é um incentivo ou é uma forma de mascarar os salários, os baixos salários? Eu acho que eu não entendo como a cidade de São Paulo, por exemplo, eu vou falar de São Paulo, tem tantas farmácias, né? É difícil encontrar uma cidade no mundo que num quarteirão tem 3 farmácias. São Paulo tem. Antigamente, a gente queria comprar remédio sábado e domingo, o problema era achar uma farmácia aberta, né? Hoje a gente tropeça, deve ser um país de doentes. Eu acho que é um problema, um excesso de consumo de remédios e tal. Por outro lado, os remédios são muito caros. Eu acho que esse tipo de iniciativa, apesar dos genéricos e tal, mas ainda os remédios são muito caros no Brasil. Agora, eu nunca gosto de vales, bolsas, assim em tese. Eu acho que precisa ter em certas circunstâncias. Eu gostaria que as pessoas tivessem condições próprias de poder comprar com seus recursos o que ele quisesse. Um remédio, ou se ele não quisesse, fosse comprar qualquer outra coisa. Isso é uma coisa do trabalhismo brasileiro, né? Cheio de penduricários, 13º, vale não sei o quê, pagar férias com mais 30%, uma série de vantagens que em outros países, como o trabalhismo é mais moderno e mais flexível, né? Me parece que essas coisas não existem. O cara ganha o suficiente para viver bem e resolver todos os seus problemas, independente de pequenas soluções localizadas, como é o caso desse vale, né? Aqui pelo Twitter, o Luciano Perucci, vale é bom? Não precisamos ter a dignidade da massa salarial? Eu acho que então é a questão também como a Maestro colocou. Eu acho que a gente fica recebendo certos benefícios que não são permanentes, né? E mascara, na verdade, o que nós ganhamos pouco, né? Então, e aí você vai receber, então vale aqui, um outro descontinho aqui. O que nós precisamos é ganhar mais. Agora, para ganhar mais, a gente sabe que não basta simplesmente fazer um decreto. Precisa o país ter melhor educação, aumentar a produtividade, desenvolver ciência e tecnologia, ter uma inserção no mercado internacional, porque antigamente se falava em aumentar salários numa canetada, e a gente sabe que aí gerava inflação, e a inflação dava um salário fictício ao trabalhador. Faz ainda, o salário mínimo sobe por desejo do poder, né? Sobe até o momento, porque o ano que vem, como o PIB não, o país o país cresceu 0, vai ter problema em relação à questão do salário mínimo. Então, eu acho que tudo esse tipo, eu acho que a gente tem que ter salário. Aí depende muito das lutas sindicais, do que se defende os interesses dos trabalhadores, que é discutir ganhos concretos de salário, que são ganhos permanentes, né? Cleverson aqui pelo WhatsApp, o melhor benefício é um melhor salário. A presidente Dilma Rousseff negou hoje uma informação que circulou que o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, tenha sido cotado para ministro das Cidades. E o candidato Aécio Neves teve o primeiro encontro público com Marina Silva, desde que recebeu o apoio da ex-senadora. Aécio Neves disse que a aliança é um momento histórico para a política e o mais importante de sua caminhada. Já Marina Silva, candidata do PSB, terceira colocada no primeiro turno, disse que fez a união em nome da mudança. À tarde, Aécio cumpriu a agenda no Nordeste, primeiro no Pelourinho, em Salvador, e em seguida foi a João Pessoa. Aécio Neves disse que estranhou a presidente Dilma ter usado a declaração do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, de que o ex-senador do PSDB, Sérgio Guerra, morto em março deste ano, teria recebido propina para esvaziar a CPI da Petrobras em 2009. O tucano disse que a adversária não deu tanta credibilidade à delação de Paulo Roberto Costa, quando os acusados eram aliados do governo. É o mesmo tratamento para todos. Nós temos que permitir que as investigações avancem e sejam feitas. Se alguém tiver responsabilidade, independente de partido político ao qual esteja afiliado ou sem partido político, deve responder pelos seus atos. A candidata à reeleição pelo PT, Dilma Rousseff, cancelou a agenda de amanhã por recomendação médica. Ontem, ela passou mal depois do debate eleitoral do SBT. Depois, gravou um vídeo afirmando que está bem e pronta para a luta. Mas antes de suspender os compromissos, Dilma fez campanha no sul do país. Em Florianópolis, convocou a militância para se empenhar nesta reta final do segundo turno. Falou que não é de briga, mas que não vai deixar de responder os ataques. À tarde, Dilma Rousseff participou de uma caminhada em Curitiba. A candidata também comentou as denúncias feitas por Paulo Roberto Costa. Eu não fui quem indicou, não fui quem nomeou, porque ele jamais foi ministro das cidades do meu governo. Ele não só não foi, como deixou de ser diretor da Petrobras. Ele nunca foi uma pessoa da minha confiança. O PSDB defendeu em nota a investigação de todas as acusações feitas pelo ex-diretor da Petrobras. O filho do ex-senador Sérgio Guerra, Francisco Guerra, não quis comentar a denúncia. Falou apenas que preserva o legado do pai com muita honra. Vila, agora
o Paulo Roberto Costa já acusou o PT, PP, PMDB e agora a acusação em cima do PSDB, do Sérgio Guerra. Quer dizer, todos os partidos parece que transitavam com esse senhor ou... É preciso ver em relação ao Sérgio Guerra, tem um pequeno problema que ele está morto, né? Então, aí, ele não pode, inclusive, poder responder, tal, diferente dos outros acusados que estão vivos, vivíssimos, tal. Acho que é um primeiro problema. Segundo, esse senhor Paulo Roberto Costa era íntimo da presidente, foi convidado na festa de casamento da filha dela. Ele foi lá. Ela estava vestida, a presidente, inclusive, com um elegante vestido azul petróleo. Petrobras e tal. E esse senhor foi, segundo a Polícia Federal mostrou a troca de mensagens entre ele e o senhor Iosif, o doleiro, que lavou só esse doleiro R$1 bilhão do desvio da refinaria Abreu e Lima. O PP, não era ela que é. O Partido progressista, mas que assalta o Ministério das Cidades, com a concordância da presidente, ia indicar para a presidente. Ele acabou sendo preso antes, senão ele seria indicado. Agora, o que chama atenção, uma última questão, eu não sei como é possível movimentar bilhões e o Banco Central não perceber. Se eu passar um cheque para você de R$30 mil, o Banco Central sabe. Ele imediatamente é notificado. Como é possível o Alberto Iosif ter movimentado só de Abreu e Lima R$1 bilhão em 4 bancos? Segundo ele, era Santander, Banco do Brasil, Bradesco e Itaú. Movimentou R$1 bilhão, R$1 bilhão, telespectador, e ninguém percebeu. Ele fez um TED, segundo ele, não sou eu, uma transferência eletrônica, em um banco que ele sequer tinha conta. Agora, e ninguém viu, o Banco Central tem uma fiscalização, hein? Parece que para as pessoas que cumprem suas obrigações, as pessoas de bem, essas o Banco Central está ali. Agora, não pegou R$1 bilhão só da refinaria Abreu e Lima, que ele movimentou. Não é que o esquema é de 10 bilhões. Eles roubaram 10 bilhões da Petrobras. Não pega o Banco Central, não vê nada? Então, acho estranho. Agora, vamos ver. Eu quero que essas investigações cheguem até o final. O envolvimento é grave. A Justiça Federal está fazendo auditoria de tudo. O juiz, Sérgio Moro, está sendo perseguido nas redes sociais, né? Sendo acusado, dizendo que ele está querendo fazer política, e não é nada disso. Eu acho que o Petrolão, que é o nome do escândalo, ele vai chegar ao Palácio Planalto. Lembre-se que Paulo Roberto Costa disse o seguinte: eu sou intermediário, disse ele, tem gente acima de mim. Quem que estaria acima dele? Provavelmente o quê? Ele era diretor, não era o presidente da Petrobras. Seria, eu presumo, o presidente. O Paulo Roberto Costa está falando, o presidente da Petrobras. Mas o presidente da Petrobras ele é nomeado por quem? Pelo Palácio do Planalto. E nomeado e eu sei quem nomeou. É um senhor que mora em São Bernardo do Campo. Sabe em que lugar? Na Avenida Prestes Maia, numa cobertura, e ele tem nome, Luiz Inácio Lula da Silva. Maestro, como é que você está acompanhando esse embate entre esses dois candidatos? Parece que depois de Lula e Collor na disputa lá, esse é o maior, embate, é a disputa mais acirrada que se tem presença, pelo menos nos debates hoje, né? Inclusive agora o desespero de ambos, né, está levando a coisa a uma baixaria que realmente não traz nada a ninguém. Infelizmente, o que a gente espera de um novo presidente da República seria uma grande transformação institucional no país, né? Reformas tributárias, trabalhistas, política. Todo esse tipo de reforma que o Brasil precisa estar mal estruturado, né? Ele não caminha porque ele está todo preso em 1000 defeitos de administração. E isso até agora ninguém colocou e a gente não sabe se isso está por vir aí por quem venha vencer essas eleições aí. Mas, enfim, esses governos anteriores aqui poderiam ter feito uma reforma desse tipo pelo apoio popular que tinham, inclusive pelo apoio político nas câmaras, né? Mas não foi feito nada disso. Preocupou-se muito com aspectos sociais, Bolsa Família e coisas desse tipo, e grandes reformas estruturais, realmente isso não foram propostas, infelizmente. Quem sabe, no próximo governo aí, se for de um outro partido, aí essa coisa vem acontecendo. Ô Vila, o que os telespectadores, o eleitor pergunta é por que não há postas a mais denúncias. São levantamentos dos marqueteiros que isso funciona para conquistar o eleitor? O marqueteiro vende algo que não tem. Ele dá uma ideia de que ele sabe tudo. O marqueteiro sabe coisa alguma. É igual aquele técnico de futebol. Quando ganha, ele diz, eu ganho, nós empatamos, eles perdem. Né? Os jogadores perdem e tal. O marqueteiro é assim, quando ganha é ele, quando perde é o candidato. Então, eu acho que faz um mal à democracia, o que nós assistimos ontem, aquele tipo de debate. Agora, é necessário
necessário entender como é que aquelas questões apareceram e quem colocou primeiro aquelas questões. Não podemos igualar os dois candidatos. É necessário entender o que aconteceu e quando começou esse tipo de agressão. Então, eu acho que isso realmente é muito ruim. E eu já disse aqui, essa é a campanha mais suja da história do Brasil republicano. E a campanha mais violenta e mais suja. E vai continuar. O telespectador tem a certeza que até o dia 26 de outubro, nós continuaremos a ter, especialmente através da internet, porque lá não há controle algum da justiça eleitoral, o número de acusações, vídeos falsos, documentos também falsos que vão ser colocados. Por quê? Porque está sendo decidida a sorte do Brasil. E eu disse na segunda-feira passada, não é de um mandato de 4 anos, é de um mandato de 12 anos, hein? Antes de irmos para a próxima reportagem, Vila, tem muitas indagações aqui, tanto no Facebook como no Twitter, dizendo que você está aqui fazendo campanha para o PSDB. Não, eu acho que o telespectador que assiste mesmo o Jornal da Cultura, não a Al-Qaeda Eletrônica financiada pelo PT, deve saber que todas as posições que eu apresento, elas estão escritas, defendidas e com responsabilidade que eu assumo há mais de uma década. Portanto, as críticas todas que eu fiz, inclusive ao PSDB, por exemplo, em 2005, 2006, algumas que estão no meu livro Década Perdida, críticas que eu fiz ao então presidente Fernando Henrique, discutindo a análise de conjuntura que ele fez. E essas são todas publicadas. É só você colocar no Google, aí, escreva assim, Marco Antônio Villa, críticas, Fernando Henrique, ou 2005, 2006, mensalão, posição do PSDB, etc. Naquele momento, vocês vão encontrar uma série de críticas. E a minha postura é essa aqui, não vou me censurar. Eu não estou a serviço de ser chapa branca, como muitos músicos fracassados e que sobrevivem graças ao Estado, muitos artistas que ninguém quer saber, atriz de novela que faz propaganda em rádio e só de banco oficial e é incompetente e ganha dinheiro, ganha fortuna, jornalistas chapa brancas e toda essa intelectualidade que está a serviço de um projeto criminoso de poder. Eu não estou. Tá bom. O filho do vice-presidente dos Estados Unidos foi expulso da Marinha por uso de drogas. É mais um escândalo envolvendo filhos de poderosos que são punidos por crimes. A aplicação da lei, independentemente do réu, poderia servir de exemplo para outros países como o Brasil. Exames de sangue confirmaram que Hunter Biden, o filho mais novo de Joe Biden, usou cocaína. O caso colocou o vice-presidente do país numa saia justa. Ele se limitou a dizer que a justiça deveria prevalecer. Escândalos envolvendo filhos de políticos influentes são comuns nos Estados Unidos. O ex-presidente George Bush enfrentou várias situações constrangedoras. Jenna Bush, uma das gêmeas, foi presa por porte ilegal de bebida alcoólica quando era menor de idade. Ela foi condenada a prestar serviço comunitário. Na Europa, o caso mais chocante é da filha mais nova do ex-rei Juan Carlos, a infanta Cristina, duquesa de Palma de Maiorca. Ela e o marido são acusados de corrupção. Os dois serão julgados pelo desvio de milhões de euros de contas públicas. A Casa Real prometeu não interferir. No Brasil, uma das histórias mais conhecidas é do deputado Gustavo, filho do senador Zezé Perrella, de Minas Gerais. No ano passado, o helicóptero dele foi apreendido com 445 quilos de cocaína. O caso foi parar na justiça. Piloto, copiloto e mais 2 homens aguardam o julgamento em liberdade. Nos Estados Unidos pode acontecer essas coisas tranquilamente, porque aquele país é bem diferente do nosso. Como foi feito de baixo para cima, tendo aqueles presidentes, um pior que o outro que eles tiveram, o país vai em frente, né? Diferente do nosso, ficou inventado de cima para baixo. Então, tudo é culpa lá de cima. E lá, o poder público aqui destrói o país. Lá não, lá o país funciona. A máquina é tão bem estruturada aí que você pode pôr qualquer pato dono lá em cima que... Na verdade, a bolsa segue em frente. As pessoas reconhecem que quem está no poder está trabalhando para a população. É, para a população é diferente. É isso, né? Porque você tem instituições sólidas. Nós, por exemplo, estamos construindo, a nossa democracia nova tem o quê? 25 anos. Nos Estados Unidos você está falando de um processo de 200 anos. Da Europa e alguns países de 100, outros de 200, outros de 300. Quando as instituições funcionam, as pessoas passam, as instituições permanecem. No nosso caso, nós temos instituições muito frágeis ainda, mas que está melhorando. O Brasil, nos últimos 30 anos, em relação a um passado arbitrário e autoritário, nós já melhoramos bastante. Né? Não, o espírito comunitário americano também, né? Aquilo ali vem armado sempre de baixo para cima, né? Uma coisa assim que sustenta aquele poder quase como decorativamente, né? Raramente um poder americano superior pode desviar o caminho do país, né? Como aqui, né? Transformar, Júlio, como é que esse trabalho
que está sendo feito com esses jovens. A culpa de não ter uma música, que você disse, da música popular brasileira, de mais qualidade, é da mídia? Somos nós que não estamos dando espaço para esses jovens? Não estamos, não, acabou. A música inteligente não há mais espaço na mídia eletrônica brasileira. Uma televisão como a TV Globo, por exemplo, é uma maravilha de televisão. Ninguém no mundo faz uma televisão com aquela habilidade artesanal, né? Passa no mundo inteiro, 150 países, você assiste as novelinhas da Globo pela sua dinâmica de produção, né? Agora, não existe, no horário nobre, há 30 anos, não existe nada de música, nem mais sonoplastia eles sabem fazer. Eu fui diretor musical daquilo, a gente se reunia com os noveleiros ali, Dias Gomes, Walter Jorge Durst, gênios da cultura popular, criava-se elementos dramatúrgicos com a música, etc. A música tinha uma profunda interferência na narrativa televisiva, vendia-se milhões de discos. Uma vez o Roberto Marinho mandou chamar a gente, porque uma novelinha ela vendeu 3 milhões de discos. Hoje não existe mais. Se houve uma novela, pergunta para quem assiste novela regularmente, a pessoa assobiar uma melodia de uma novela, ninguém mais lembra de nada. Porque a música é um filete sonoro ali, inexpressivo, que apenas lubrifica um pouco aquilo que o texto e a imagem já mostram, né? Mas a música clássica vai bem, tem muita gente estudando, muitos meninos aí que vêm de espaços mais inusitados aí, já temos no Brasil os bons professores, então, e proliferam-se formação de orquestras sinfônicas em vários pontos do país. Então vai muito melhor que a popular. Infelizmente, porque a música popular brasileira foi uma fonte de ideias e de revelação do talento brasileiro, que foi sempre muito profundamente musical, né? Agora dá para viver de música clássica no Brasil? Claro que dá. Procure um músico aqui na casa, a gente precisa procurar o prelúdio de músicos, é uma dificuldade achar, porque estão todos muito bem empregados nas diversas orquestras que existem no Brasil inteiro. A Argentina lançou o primeiro satélite de telecomunicações desenvolvido com tecnologia própria. Com o lançamento, a Argentina se tornou o primeiro país da América Latina a ter em órbita um satélite geoestacionário, que fica parado sobre um ponto fixo da Terra com construção própria. O satélite decolou a bordo de um foguete francês Ariane, que se desprendeu em seguida, até alcançar uma órbita de transferência 300 quilômetros acima do nível do mar. A Argentina já trabalha na construção de um segundo satélite. Vila. Parabéns aí para a Argentina, colocou um satélite, quer dizer, foi o foguete francês que colocou o satélite em órbita e tal. Agora, eu não acho isso, sinceramente, relevante para o desenvolvimento da ciência e tecnologia. Você pode comprar um satélite de outro país e tal, mas tudo bem, isso é usado lá internamente, politicamente, pela presidente e tal. Agora, no nosso caso, é uma questão que ficou relegada a plano secundário, o incidente de Alcântara, quando houve uma tentativa, aí no caso do Brasil mesmo, colocar em órbita, né? Aqui numa base brasileira, no Maranhão, e houve aquela tragédia, os mortos, etc. Tal, e a impressão que dá é que o projeto foi abandonado. Então, acho que era uma questão que nunca mais se falou no assunto, nunca vai vir notícias das instâncias federais responsáveis por isso, e era importante saber, afinal, se o Brasil efetivamente tem um projeto espacial, tal. O assunto foi relegado a plano secundário, nunca se falou mais nada. Será que não fica mais barato alugar uma linha de um satélite que já existe lá, que foi mandado para os Estados Unidos? Eu não sei, mas aí pode dizer que esses bilhões, mas aí pode dizer que o imperialismo, tá, o imperialismo americano vai querer dominar. Então, eu acho que muitas vezes é aquela história, você aloca os gastos onde você acha mais interessante. Eu presumo que para o desenvolvimento da ciência e tecnologia brasileira seja melhor não gastar dinheiro nisso, em outra coisa, mas tudo bem, cada um faz o que quiser, né? Alberto, ele diz, o Brasil produz as melhores músicas e toca as piores. Tá certo, falou e disse. Falou e disse, né? Marco Antônio Vila, muito obrigado por ter vindo nessa sexta-feira, mas na segunda você estará de volta com o seu parceiro, Ayrton Soares. Maestro Júlio Medalha, muito obrigado pela sua participação. Mas a gente vai te prestar uma homenagem aqui nesse final de jornal. A gente se despede com a homenagem ao nosso entrevistado hoje, o maestro Júlio Medalha, TV Cultura, que comemora 45 anos. Na festa do aniversário da emissora, o maestro regeu a Orquestra Prelúdio. Numa apresentação especial, a exibição será no domingo a partir das 19 horas. Maestro, eu estive lá e adorei as releituras que você fez das trilhas sonoras da emissora. Parabéns, foi um trabalho maravilhoso. Obrigado, foi um trabalho coletivo onde todos colaboraram. Muito obrigado e obrigado por instigar a música clássica no Brasil com esse prelúdio. Para isso existe a TV Cultura, porque as outras só fazem lixo.